Então vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos começar mais um encontro remoto de contabilidade tributária. Já estamos chegando bem próximo do fim da nossa ementa, do nosso plano de ensino. A gente conseguiu percorrer um grande caminho até agora. Semana passada mesmo nós conversamos bastante sobre o Simples Nacional. E hoje nós vamos continuar falando do Simples Nacional para a semana que vem finalizarmos com lucro presumido e lucro real, para que a gente consiga concluir a fase do planejamento tributário, Então, vamos lá. Continuar falando do Simples Nacional. Semana passada, a gente viu o Simples Nacional na Constituição Federal, a gente viu o Simples Nacional como um regime de tributação diferenciado para pequenas empresas, pequenas e microempresas, E hoje a gente vai ver como que a gente faz o cálculo do Simples Nacional. Assim como eu já falei para vocês, aproximadamente 98% das empresas brasileiras são consideradas entre micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Então, isso faz com que grande parte do trabalho de vocês no futuro seja gerenciar, administrar uma empresa que provavelmente pode optar pelo Simples Nacional, que a maior parte das empresas, elas podem ser optantes pelo Simples Nacional, A gente viu as alíquotas nós vimos, na verdade, os limites de faturamento para que essa empresa possa ser optante do Simples Nacional. Então, hoje nós vamos ver como que é feito esse cálculo, Como que eu consigo fazer o cálculo do Simples Nacional. Porque quando eu faço o cálculo de um ICMS, por exemplo, numa empresa lucro presumido ou lucro real, é muito simples. Se eu vendo um produto por R$100, por exemplo, eu vou ter um ICMS de 18%. Então, R$18, acabou. Então, de forma bem simples, eu consigo lançar o Simples Nacional. Agora, lançar o valor do tributo. Agora, no Simples Nacional, eu tenho um caminho a percorrer. E isso é o que a gente vai ver hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje é o Simples Nacional, ele é dividido por 5 anexos. Ele é dividido em 5 anexos. Então, primeiro anexo fala sobre empresas de cunho mercantil, de cunho comercial, indústrias e prestação de serviço. O grande detalhe é que a prestação de serviço, eu tenho 3 anexos diferentes, com grande importância, principalmente para esse cara, para o anexo 4, tá bom? Então, nós vamos conversar durante toda essa aula sobre o Simples Nacional. É uma aula extremamente importante que vai mostrar para a gente um grande papel de um planejador, digamos assim, para um planejador tributarista, que ele é o responsável por colocar, optar o lucro, a legislação tributária para determinada empresa. Se é melhor o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então, grande parte de um planejamento tributário passa por aqui, tá certo? Então, cada atividade será tributada de acordo com a sua tabela específica. Empresa comercial, anexo 1, despreza os outros anexos. Indústria, aquela que faz industrialização, uma fábrica, uma indústria, anexo 2. E prestação de serviço, eu vou ter 3 faixas diferentes, eu vou ter 3 anexos diferentes, nós vamos aprender o que cada um desses anexos significa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo anexo primeiro, o anexo 1, mais simples, mais tranquilo de todos. Refere-se a empresas de cunho comercial. São empresas comerciais que compram e vendem mercadorias. Então, vão ser tributados entre 4% e 19% sobre a receita bruta mensal. Então, a receita bruta, só lembrando, pessoal, mais uma vez, o que significa receita bruta? Receita bruta é o valor de venda. Então, se eu vendo essa caneta por R$10, a minha receita bruta sobre vendas vai ser R$10. Então, é esse valor que eu vou ter a incidência de todos os tributos. Se a minha empresa for optante pelo Simples Nacional, eu vou ter um único tributo, que é o do Simples Nacional, tá bom? E a gente vai ver como que eu faço o cálculo. Então, se a minha empresa é optante pelo Simples Nacional, ela vai pagar entre 4% e 19% de tributo, de Simples Nacional, da alíquota do Simples Nacional, tá bom? Então, vai começar entre 4% e 19%. É o regime progressivo, então, quanto mais arrecada, quanto mais vende, quanto maior essa empresa for, mais tributos ela tem que pagar. Assim como o nosso salário, por exemplo. Se você ganha R$1.000 por mês, você é isento de imposto de renda.
Se você ganha R$ 1.800, você já vai para a primeira alíquota, para a primeira faixa. Se você ganha R$ 30 mil, você vai ficar no topo, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Porque quanto mais ganha, maior é a sua capacidade tributária. O Simples Nacional, ele obedece esse princípio, né? E a tributação, ela é mensal, a cada período de apuração para realizar o pagamento no mês seguinte. Então, eu estou em junho, até o dia 30, não sei se esse mês é 30 ou 31, mas até dia 31 de junho, suponhamos, eu vou fazer apuração das minhas vendas. Eu faço a apuração e no dia 20 de julho eu vou fazer o pagamento dos impostos referentes ao período de apuração de junho. Tá bom? Por conta da situação que nós estamos vivendo hoje, o Simples Nacional, ele postergou o seu pagamento. Então, o pagamento do Simples Nacional referente, se eu não me engano, a março, ou começou em abril, agora eu não lembro. Abril, maio e junho, ele foi postergado para setembro. Então, o governo, ele postergou o pagamento dos impostos para que os impostos fossem pagos apenas no final do ano, porque sabe-se da sensibilidade do momento atual. E o anexo 1 do Simples Nacional, que é para empresas de cunho comercial, ele vai seguir os seguintes tributos: imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, CPP, contribuição previdenciária patronal, ou o antigo INSS patronal, e, por fim, o ICMS. Então, através de uma única guia do Simples Nacional, eu consigo fazer o pagamento desses 5 tributos: imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS e, por fim, CPP, contribuição previdenciária patronal, e o ICMS. Tá bom? Então, empresas optantes pelo Simples Nacional, empresas comerciais, elas vão ter os seguintes impostos, né, os seguintes tributos cobertos pelo Simples Nacional. Então, vamos prosseguir. Eis a tabela do Simples Nacional, o anexo 1 do Simples Nacional. Então, esse anexo 1, ele refere-se apenas a empresas de cunho comercial. Como a gente pode ver, eu tenho 6 faixas. Aqui eu tenho o meu faturamento bruto dos últimos 12 meses. Então, primeira coisa que eu vou identificar é quanto que a minha empresa faturou nos últimos 12 meses corridos. Eu estou em junho. Então, de maio até junho do ano passado, quanto que a minha empresa faturou nos últimos 12 meses. Então, aqui tem as minhas regiões, né, que vai me mostrar qual será a minha alíquota. Essa aqui não é a alíquota efetiva. Isso aqui é um indicativo que vai me mostrar quanto que eu tenho que pagar de imposto, tá certo? Então, isso aqui é só um indicador que a gente vai construir a alíquota daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é: eu preciso da receita bruta dos últimos 12 meses para conseguir calcular a minha alíquota. Então, eu tenho essa primeira alíquota, eu tenho algo extremamente importante, que é o valor a deduzir, é uma parcela de dedução. Então, para empresas, por exemplo, que estão na segunda faixa, a alíquota é de 7,3% e eu tenho um valor a deduzir de 5.940, tá certo? Então, essa aqui é a minha parcela a deduzir. Daqui a pouco, quando eu for trabalhar com um exemplo com vocês vão entender o porquê que existe esse negócio aqui, valor a deduzir. Agora, daqui para cá, por que é importante? Primeiro, por 2 motivos, né? A gente viu que nós temos impostos de ordem federal e impostos de ordem municipal e estadual. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP e CPP são todos impostos, todos tributos federais. Então, significa dizer que de todo o valor arrecadado com o Simples Nacional, 5,5% é para o imposto de renda, 3,5% para a contribuição social sobre o lucro líquido, 12,74% COFINS, isso aqui para o PIS, CPP 41,50%, e algo que é muito importante para a gente, o ICMS vai ser de 34%. Esses 34% é em cima de quem, Igor? Em cima do Simples Nacional que você for pagar. Então, significa dizer que
desses 4% da alíquota do Simples Nacional, 34% desses 4% é de ICMS. Ficou tipo a Dilma, né? Naquele discurso famoso que ela fez. Mas é mais ou menos assim. Eu vou pagar 4% de Simples Nacional. Desses 4% que eu estou pagando, uma parcela de 34% é a título de ICMS. E lá no final, isso vai fazer muita diferença para vocês. E quando a gente for conversar sobre as principais vantagens de você ser optante do Simples Nacional, esse fator que eu estou mostrando para vocês aqui vai ser preponderante para nós analisarmos se vale a pena ou não a empresa optar pelo Simples Nacional, tá bom? Então vamos prosseguir. Então, aqui nessa tabela eu tenho o indicativo, né, do faturamento dos últimos 12 meses, faturamento acumulado dos últimos 12 meses, a alíquota, o valor a deduzir, e aqui é mais uma questão administrativa. As principais que eu preciso ter são essas 4 primeiras fileiras, as 4 primeiras colunas, tá certo? Então, vamos continuar, gente. Qualquer dúvida, por favor, tá, pessoal? Aciona o microfone de vocês, vamos conversando, vocês vão fazendo as observações, perguntas que vocês desejam, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso saber para fazer o cálculo do Simples Nacional? Não é tão simples assim. Por mais que seja Simples Nacional, não é tão simples assim. Fala assim, a minha empresa faturou 50 mil reais, eu vou entrar na alíquota de 4%. Não funciona dessa forma. É um pouquinho mais complexo que isso. Então, como que vai funcionar? As coisas que eu preciso saber. Faturamento mensal nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao período de apuração. Então, se o período de apuração é junho de 2020, então, os últimos 12 meses, a contar de maio de 2020 para trás, até chegar ao 12º mês, eu vou utilizar para o cálculo do Simples Nacional. Então, primeira coisa, faturamento acumulado nos últimos 12 meses. Lembrando que faturamento é só venda. Vendeu, emitiu nota fiscal é faturamento, tá certo? Vendeu, faturamento, beleza? Receita bruta do período de apuração, PA. Qual que é o período de apuração? Junho de 2020. Então, junho de 2020, ele entra no faturamento dos últimos 12 meses? Não, ele não entra no faturamento dos últimos 12 meses. O faturamento de junho, eu vou utilizar ele apenas para o cálculo do pagamento dos impostos do mês de junho, tá bom? Ainda pode estar ficando um pouco meio complexo na cabeça de vocês, mas quando a gente trabalhar com exemplo, eu garanto que vai ficar mais claro. É bem tranquilo essa questão do cálculo do Simples Nacional, tá bom? E aplicar a fórmula para descobrir a alíquota. Então, aqui, essa faixa, esse anexo 1, tudo isso que a gente viu, é só para a gente descobrir a possível alíquota do Simples Nacional. Então, eu não vou nem utilizar essa alíquota que está aqui de 4, 7,3%, 9,5%. Isso aqui é um indicativo para que eu construa a minha alíquota de arrecadação, tá certo? Então, a fórmula que eu vou utilizar vai ser essa aqui. A alíquota efetiva do Simples Nacional vai ser RBT, o que significa isso? Receita bruta total, vezes a alíquota que foi nos mostrado naquele anexo 1, menos PD, parcela de dedução, dividido pelo RBT12 de novo. Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro? Depois eu volto aqui, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo. Suponha que a receita bruta no referido mês, finalizamos o mês de junho. Então, eu vendi 20 mil reais no mês de junho. E a receita bruta total nos últimos 12 meses é de 200 mil reais. Então, sem contar junho, nos últimos 12 meses, eu vendi 200 mil reais valores totais, ok? Então, minha RBT é de 200 mil. Pronto, essas são as informações que a gente tem. Então, vamos dar uma olhada na tabela? Vamos dar uma olhada na tabela? Então, deixa eu colocar aqui no meu computador também. Pronto. Aí, agora foi. Então, minha empresa faturou 200 mil reais nos últimos 12 meses, correto? Então, a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses
de R$ 200.000. Isso faz com que ela fique na faixa 2. A faixa 2, só gravem esse número para mim na cabeça de vocês. A alíquota é de 7,3% e a parcela de dedução é de 5.940, tá certo? Localizei o RBT referente aos últimos 12 meses, na receita bruta total dos últimos 12 meses, e localizei também o valor a deduzir e a minha alíquota. Agora nós vamos construir a alíquota efetiva. Então vamos lá. Aqui está a minha fórmula. Então essa fórmula que a gente vai utilizar. Opa! Então vamos lá. A alíquota efetiva vai ser o RPT 12, né, a receita bruta dos últimos 12 meses. Quanto que é a receita bruta dos últimos 12 meses? R$ 200.000. Vezes a alíquota. Qual foi a alíquota encontrada lá no anexo 1? Foi de 7,3%, correto? Deixa eu vir mais para cá, porque senão não consigo. Deixa eu ir para cá. Então, R$ 200.000 vezes R$ 200.000 vezes 7,3% menos 5.940. Isso tudo dividido por RBT 12, receita bruta total dos últimos 12 meses, que vai ser R$ 200.000. Vamos fazer o cálculo? Se vocês puderem me acompanhar, R$ 200.000 vezes 0,07 ou 7,3% vai dar R$ 14.600. R$ 14.600 menos a parcela de dedução, 5.940. Então, vai me dar 8.660 dividido por 200.000. Então, quando eu divido isso aqui por 200.000, 8.660 dividido por 200.000. Vai dar, eu vou colocar aqui em cima, tá, gente? 0,0433. Então, esse foi o valor encontrado referente à minha alíquota. Isso aqui está em números decimais. Eu tenho que transformar esses números decimais em porcentagem. Como que eu faço? Multiplico por 100, ou ando duas casas decimais antes da vírgula. Então, a minha alíquota efetiva vai ser de 4,33%. Então, a minha alíquota efetiva, ela não é de 7,3%, igual nós vimos lá no anexo 1. A minha alíquota efetiva vai ser de 4,33%. Deu para entender? Então, quando eu for calcular o recolhimento do Simples Nacional em cima da minha receita bruta, eu não vou utilizar os dados apresentados no anexo 1, naquela tabela que nós vimos. A gente vai ter que fazer o cálculo para chegar na alíquota efetiva do Simples Nacional. Então, descobrimos que a alíquota efetiva é 4,33%. Agora, o que a gente faz? Deixa eu apagar aqui embaixo, só para a gente ter mais espaço. Então, o que a gente faz agora? Basta pegar a minha receita bruta e multiplicar pela alíquota do Simples Nacional. Então, vai ficar 20 mil reais vezes 4,33%. Então, eu vou pagar de imposto esse mês R$ 866. Então, você, como contador, você entra lá no sistema do Simples Nacional, você vai emitir a DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional, no valor de R$ 866, que refere-se ao faturamento bruto de R$ 20 mil.
Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Alguém fala comigo aí, por favor. Deu sim, professor. Então, tá bom. Vamos lá, deixa eu só ligar o negócio da tomada aqui. Caiu, pronto. Então, esse é o cálculo que a gente tem que fazer. Essa fórmula, ela funciona para todos os anexos do Simples Nacional, tá certo? Com um detalhe, o Simples Nacional, anexo 1 e 2 são tranquilos. O 4 já tem umas peculiaridades. O 3 e o 5 vão ser os que vão dar mais trabalho para a gente, mas a gente vai trabalhar todos eles. Então, vamos prosseguir para o anexo 2 do Simples Nacional, que são para fábricas e indústrias, né? Então, vai ser entre 4,5% e 30%, a nossa alíquota já está subindo em comparação ao que nós presenciamos, né, no anexo 1. Também é o regime progressivo, então, quanto mais a indústria vende, mais tributo ela tem que pagar. A tributação também vai ser mensal, então eu utilizo determinado mês de apuração e no mês seguinte eu faço o recolhimento desse mês de apuração. Então, no dia 31 de junho, a gente faz a apuração dos tributos da Receita Bruta referente a junho. E em dia 20 de julho do mês seguinte, né, o 20 do mês seguinte, dia 20 de julho, a gente faz o pagamento. E compreende os seguintes tributos. Agora a gente está falando de indústria. Então, vai entrar nessa brincadeira também o IPI. Então, imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, CPP, contribuição previdenciária patronal, ICMS e também o IPI. Todos esses tributos numa única guia do Simples Nacional. Tá certo? Então vamos continuar. Mesmo esquema, mesma fórmula para a gente utilizar. Faturamento dos últimos 12 meses, receita bruta do período de apuração e aplicar a fórmula, a mesma fórmula que nós trabalhamos com o anexo 1, nós vamos utilizar no anexo 2. Pronto, esse slide que eu não passei, que eu falei que ia voltar nele depois. Aqui está o passo a passo do que nós devemos fazer, tá certo? Então, primeira coisa, RBT12. O que significa o RBT12? Receita Bruta Total dos últimos 12 meses. Vou aplicar a fórmula da alíquota efetiva. Que fórmula é essa, Igor? Essa aqui. RBT12 vezes a alíquota demonstrada no anexo, menos a parcela de dedução dividido pelo RBT12 de novo. Igual nós fizemos no anexo 1, aquele exemplo de empresa comercial, a gente vai fazer no anexo 2 de empresa de cunho industrial, tá certo? Então, primeiro passo, descubro o RBT12. Segundo, aplico a fórmula da alíquota efetiva. E depois eu vou aplicar a alíquota encontrada no faturamento mensal da empresa, tá bom? Então, vocês conseguem identificar que não é tão complexo de ser feito. Primeiro, que o próprio sistema, né, o próprio sistema que os escritórios de contabilidade utilizam já faz esse cálculo. Eu preciso mostrar para vocês entenderem como que a gente chega nesse cálculo. Você olha, como que você vai explicar para o seu cliente? O seu cliente olha lá, não, mas a alíquota é tanto, agora você está mostrando uma alíquota diferente, então é importante que vocês saibam para que vocês expliquem futuramente para aquelas pessoas que vocês estarão assessorando, né? Então vamos lá. A alíquota, mesmo esquema, o anexo 2 é bem parecido com o anexo 1, a exceção é que a gente vai mudar principalmente as alíquotas. Então, primeira faixa até 180 mil, segunda faixa sempre do faturamento, tá bom? Faturamento acumulado, tá certo? Então, se a gente for pegar, só para dar um exemplo para vocês, primeira faixa de até 180 mil, 180 mil dividido por 12, é uma empresa que fatura, que vende, em média, 15 mil reais por mês. Uma empresa que fatura, que vende 15 mil reais por mês, é uma empresa bem pequena, né? Imagina, uma empresa que fatura, que faz venda apenas de 15 mil reais por mês, não é uma empresa muito grande. Uma lanchonete fatura mais do que isso. Uma lanchonete fatura mais do que isso, tá certo? Mas é só para mostrar para vocês, para a gente ter mais ou menos a ideia, né, de como as coisas funcionam na prática, tá bom? Então, primeira faixa até 180 mil. Segunda faixa, 180 mil até 360 mil. Terceira faixa, 360 mil a 540. E assim sucessivamente. A gente não precisa decorar isso, né, pessoal? Porque isso aqui está à nossa disposição o tempo inteiro. Você digitar no Google, anexo 1, já vai aparecer lá, complementar a sua pesquisa do Simples Nacional.
Então, basta que vocês façam essa pesquisa no dia que vocês precisarem saber das alíquotas. Então, aqui nós temos as alíquotas. Do lado, eu tenho o valor a deduzir, né? Aquela parcela a deduzir, que isso também vai ser muito importante para a gente. E aqui eu tenho a relação dos tributos que compõem o Simples Nacional. Então, da alíquota do Simples Nacional, um pedaço vai para o imposto de renda, um pedaço para a contribuição social sobre o lucro líquido, um pedaço para o PIS e COFINS, um pedaço para a contribuição previdenciária patronal, né, que é para o INSS, um pedaço para o INSS e um pedaço para o IPI, tá certo? Mais uma vez, isso aqui, gente, principalmente esses três, eles são importantíssimos, tá certo? Mais para frente eu vou explicar para vocês. Então, mais um exemplo. Suponhamos que uma empresa fature 50 mil reais por mês, tenha faturado 50 mil reais nesse período de apuração. Junho de 2020, faturou 50 mil reais por mês. A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses foi de 470 mil. Então, vamos identificar qual que é a alíquota. 470 mil vai entrar na faixa número 3, na terceira faixa, uma alíquota de 10% e um valor, uma parcela a deduzir de 13.860. Agora, pessoal, 2 minutos para vocês tentarem fazer. Façam para mim, por favor, o valor que essa empresa deveria pagar de Simples Nacional esse mês. Vou colocar aqui de novo, tá, gente? A alíquota é de 10%, 10%. Deixa eu só confirmar aqui. 10% e a parcela a deduzir de 13.860 reais. Façam para mim, por gentileza. Professor, eu até faria, só que eu tô no busão. Não tem nem como pegar a calculadora aqui. Tá, beleza. Então você está dispensado. Sobrou para você, Thiago. Pode fazer aí, professor. Estou observando. Tá observando, né? Tá, então beleza. Então vamos lá. Então, a gente vai aplicar novamente a mesma fórmula. Uma fórmula bem tranquila. Só preciso que vocês entendam como que vocês vão aplicá-la. Tá certo? Então vamos lá. Para a gente descobrir a alíquota efetiva. Tá aqui. Então, RBT dos últimos 12 meses. Receita bruta acumulada. Receita bruta total dos últimos 12 meses. 470 mil. Alíquota, 10%. Menos a parcela a deduzir. Então, vamos fazer isso? Então, vai ficar aqui 470 mil vezes 10%. Vou colocar já em números decimais, tá, gente? 10% é igual a 0,10 vezes... Opa, vezes não, né? Menos 3.860. Então, vamos fazer 470 vezes 0,1, 47 mil menos 13.860 deu 33.140. A gente divide isso pela RBT 12, 430 mil. Então, 33.140 dividido por 470 mil, eu vou encontrar um resultado de 0,70. Opa, calma aí, 0,07, estranhei aqui. 0,070. Ou seja, 7% ao mês. Então, essa aqui, deixa eu colocar de novo, porque ficou meio esquisito, né? 7% ao mês é a alíquota efetiva que nós temos para essa empresa industrial.
Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu pego o faturamento desse mês, no mês vigente, e aplico essa alíquota do Simples Nacional. Então, a minha empresa faturou 50 mil vezes 7%, 50 mil vezes 7% vai dar R$3.500 de Simples Nacional. Então, a empresa faturou R$5.000, vai pagar apenas R$3.500 de tributos. Ela vai precisar pagar qualquer outro tributo, Igor? Não, ela não vai pagar nenhum outro tributo. Por quê? Porque os principais tributos já estão aqui. Só um detalhe, tá, gente? São aqueles tributos principalmente sobre o consumo. Todos os tributos que a gente está vendo ali são em cima do consumo, acrescidos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. A organização vai continuar pagando outros tributos, IPTU, IPVA, algumas taxas, né, referentes àqueles serviços que ela esteja demandando do governo, sei lá, o ITCMD ou qualquer outro tributo. O Simples Nacional ele refere-se apenas àqueles tributos. Então, uma empresa regularmente, via de regra, ela nem precisa pagar outros impostos. Só vai pagar o Simples Nacional, com exceção principalmente do IPTU, tá bom? Então, os demais impostos ela nem precisa pagar. Só vai pagar uma única guia por mês, nesse caso específico, de R$3.500. E é um valor também extremamente variável, né? Vai depender de acordo com os 12 meses de faturamento para trás e o seu faturamento do mês atual. Então, como a gente está aprendendo a fazer o cálculo aqui, tá certo? Professor, Pode falar. O faturamento sempre vai se dar por base nas notas fiscais emitidas? Sim, sempre. Sempre vai ser, via de regra, sim. O único problema é que um fiscal da Receita, principalmente um fiscal da Cefaz, DF, for fazer uma averiguação, uma consulta em loco ao estabelecimento, aí sim ele pode deduzir que você está omitindo receitas, tá bom? Mas a receita é só o que você emite de nota fiscal, só o que você emite para o governo, tá bom? Tudo bem? Tá, então vamos lá. Agora a gente começa a entrar num ramo um pouco mais complexo. Tome muito cuidado. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês na semana passada. Eu acho que eu até cheguei a comentar sobre isso com vocês, né? Minha esposa, por exemplo, estava com um problema com o contador dela, que fez o cadastro dela de forma equivocada. Ela fez com que ela pagasse mais impostos. Isso por quê? Porque o contador não estava habituado a trabalhar com escritórios de advocacia. Então, isso é muito comum. Então, o que é muito comum? Grande parte dos contadores, eles trabalham quase que exclusivamente com o Simples Nacional para o comércio. Então, quando você se depara com o Simples Nacional, até o Simples Nacional mesmo, para um prestador de serviço, a coisa começa a desandar. E vocês vão ver o porquê que as coisas começam a desandar. Vamos lá. Para prestação de serviço, eu tenho 3 anexos distintos. De 2018 para cá, né? Antes eu tinha mais um, tinha o anexo 6. Mas agora eu tenho 3 anexos distintos. 3, o 4 e o 5. Todos esses anexos são para prestadores de serviço. Então eu tenho que ver, de acordo com a legislação específica, de acordo com a essência do trabalho, onde que eu vou ter que realocar. Mas alguns serviços, a gente vai ver daqui a pouco, que eles podem ficar no anexo 3 ou no 5. O mesmo serviço pode ficar no anexo 3 ou no anexo 5. Então, por isso que aqui traz um pouquinho mais de complexidade e a gente precisa saber trabalhar com isso. Beleza? Então, primeira coisa que nós precisamos saber, anexo 3, 4 e 5, refere-se à prestação de serviço. Outro detalhe, se a empresa presta mais de um serviço, você pode precisar consultar mais do que um anexo. Então, você vai dividir as receitas, receita bruta total dos últimos 12 meses, e você vai ter que trabalhar com mais de um anexo, tá certo? Então, se for uma empresa que tem mais de um tipo
de prestação de serviço, se for uma empresa comercial e uma empresa de prestação de serviço, eu vou trabalhar com 2 anexos, o anexo número 1 e o anexo 3, ou o anexo 4 ou o anexo 5, tá certo? Então, só para deixar isso bem claro. Continuando, continua com o regime progressivo, a tributação ela é mensal e compreende os seguintes tributos: imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP, contribuição previdenciária patronal e ISS. Notem que o ICMS sai de figura e entra o ISS, Imposto sobre Prestação de Serviço. Com um detalhe gigantesco nesse cara, contribuição previdenciária patronal. Pessoal, um dos grandes benefícios, eu não sei se eu cheguei a trabalhar com vocês folha de pagamento, eu acho que eu não dei contabilidade básica para vocês, mas um dos grandes benefícios do Simples Nacional é por conta desse cara aqui, ó. CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Quando nós estamos trabalhando com empresas que não são optantes do Simples Nacional ou que são optantes do anexo 4, o CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, ele incide sobre a folha de pagamento, tá certo? Então, no meu caso, lá na LS, a LS não é optante pelo Simples Nacional, porque ela não pode ser optante pelo Simples Nacional. Então, em cima do meu salário, a LS vai pagar 20% de contribuição previdenciária patronal. Além desses 20%, eu, Igor, pago o meu INSS. Então, a LS vai lá e desconta do meu salário o INSS, que é de minha responsabilidade, e além disso, a LS ainda tem que pagar mais 20% de contribuição previdenciária patronal todos os meses. Então, uma das grandes vantagens do Simples Nacional é que empresas optantes pelo Simples Nacional, anexo 1, 2, 3 e 5, o 4 não é incluso aqui, você não precisa pagar o CPP, a contribuição previdenciária patronal, em cima da folha de pagamento. O CPP, ele foi incluso juntamente com outros tributos. Então, você também paga CPP? Paga, mas você paga o CPP em cima de quem? Em cima do seu faturamento bruto, tá certo? Então, isso é algo que deve ser levado muito em consideração. Se a empresa for muito pequena e não tiver funcionário, uma empresa comercial que não tem funcionário, talvez ela não vale a pena ela ser optante do Simples Nacional. Tudo você tem que fazer cálculo, tudo é na matemática, tudo na ponta do lápis, lá na sua planilhazinha do Excel. Hoje em dia, tem muitas planilhas de planejamento tributário que você vai pagar para você ter acesso a elas, tá certo? Mas é tudo na ponta do papel, ver o que você está gastando para ver se em um outro regime de tributação você paga menos. Então, recapitulando, contribuição previdenciária patronal de 20%, empresas do lucro, empresas optantes pelo Simples Nacional, anexo 1, 2, 3 e 5, não precisam pagar CPP em cima da folha de pagamento. Mas as empresas do Simples Nacional, anexo 4, é a única tabela de tributação do Simples Nacional que não possui CPP inclusa. Então, o que significa? Você tem que emitir o Simples Nacional. Acrescidos a isso, a minha esposa, por exemplo, ela é Simples Nacional, escritório de advocacia, é anexo 4. Então, ela vai ter que pagar 20% de contribuição previdenciária patronal sobre o salário da secretária que trabalha com ela. E é isso que acontece. Então, os 20% permanece em cima da folha de pagamento para empresas do anexo 4, ok? Em anexo 3 e 5, prestadores de serviço do anexo 3 e 5, é uma outra peculiaridade que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Empresas comerciais e empresas industriais nem precisa se preocupar, que é feito de forma bastante clara, bastante tranquila, tá bom? Então, anexo 4 tem que pagar CPP por fora. Anexo 3 e 5, o CPP já está incluso, tá certo? Então, vamos prosseguir. As principais empresas do anexo 4. Eu pulei o anexo 3 propositalmente, daqui a pouco a gente vai voltar nele. Principais empresas do anexo 4. Construção de imóveis, engenharia em geral, execução de paisagismo, decoração de interiores, vigilância, limpeza e conservação e serviços advocatícios. Então, essas empresas de prestação de serviço pagam o Simples Nacional. Elas pagam o Simples Nacional, que vai incidir em cima de quem, gente? Do faturamento bruto.
ainda vão pagar o CPP, que vai incidir em cima de quem? Da folha de pagamento, tá certo? Então, Simples Nacional, em cima do seu faturamento bruto, fazendo o cálculo exatamente igual aos que a gente já fez agora há pouco, pego lá o faturamento bruto total dos últimos 12 meses, aplico a alíquota e depois tiro a parcela de dedução e depois eu divido pelo RTB12 novamente. Encontro a minha alíquota efetiva. Aí eu faço a incidência do Simples Nacional. Lembrando que tudo que eu gasto com folha de pagamento, salários, 13º, Prolabore, tudo isso não estão inclusos no Simples Nacional. Tem que pagar o CPP por fora, contribuição previdenciária patronal por fora, tá bom? Alguma dúvida, gente? Ficou claro isso? Não, tranquilo, professor. Então vamos lá. Aqui está a alíquota do anexo 4. Então, mesmo esquema que a gente viu, as faixas, as alíquotas e o valor a deduzir. Só com a única observação, né? Contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, COFINS, PASEP e ISS. Aqui nós não vimos contribuição previdenciária patronal, tá bom? Agora, dito isso, vamos trabalhar com os anexos 3 e 5. Os anexos 3 e 5, eles têm uma grande especificidade. É o famoso fator R. O que significa esse fator R? É o fator referente à folha de pagamento. É o fator referente à folha de pagamento. Então, eu falei para vocês que, dependendo do segmento da empresa, ela pode ser anexo 3 ou pode ser anexo 5. O mesmo segmento. O que vai depender? O que vai fazer com que a empresa fique no anexo 3 ou fique no anexo 5? Vai ser a relação folha de pagamento com a sua receita bruta. Então, é o famoso fator R. Esse fator R, ele pode ferrar com a vida de uma empresa. Porque, por incrível que pareça, empresas optantes pelo Simples Nacional que estão no anexo 5, talvez nem seja importante, nem seja interessante elas ficarem no Simples Nacional. Porque a tributação do anexo 5, ela é muito mais alta. A gente vai ver daqui a pouco como que é, mas ela é muito mais alta, tá certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se essa empresa que não está entre esses serviços aqui, esses serviços são exclusivos do anexo 4, tá certo? Então, qualquer outro serviço que não esteja no anexo 4 vai ficar entre o anexo 3 e o anexo 5. Então, primeira coisa que eu faço para identificar se a empresa vai para o 3 ou para o 5 é o cálculo do fator R. Como que é feito o cálculo do fator R? É essa formulazinha aqui. Fator R é igual a FS12 dividido por LRBT12. Eita, tanto de sigla, né? Tanto de letrinha. FS12 é a folha de pagamento dos últimos 12 meses. Vou contar FGTS, vou contar os salários, vale transporte, tudo que for referente à folha de pagamento e vou dividir pela receita bruta total dos últimos 12 meses. Então, o objetivo aqui, gente, é analisar mais ou menos assim. Se a empresa tem um faturamento bruto dos últimos 12 meses de R$500 mil, quanto que ela gasta com folha de pagamento? Se ela gastar pouco com folha de pagamento, eu vou ferrar ela. Se ela tiver pouco funcionário, ela arrecadar muito, é prestadora de serviço, ela arrecadar muito, ela vende muito, ela fatura muito e gasta pouco com folha de pagamento, significa dizer que ela tem poucos funcionários, o que eu faço? Eu meto ela no anexo 5, que eu vou cobrar mais tributos dela. Agora, se for uma empresa que depende muito, né, que depende muito de pessoas, né, da folha de pagamento, para ela faturar, ela tem que contratar muita gente, aí eu já tiro a mão um pouquinho da sua tributação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, vejo qual o segmento da empresa. Ela não se encaixou no anexo 4. O que eu faço? Vou fazer o cálculo do fator R, porque agora eu vou colocar a empresa ou no anexo 3 ou no anexo 5, tá certo? Vou deixar isso bem claro, pessoal. Tem algumas empresas de prestação de serviço que elas podem figurar entre o anexo 3 e o anexo 5.
O que vai colocar lá no anexo 3 ou no anexo 5? O cálculo do fator R. A relação que ela tem entre receita bruta dos últimos 12 meses e aquilo que ela gastou com folha de pagamento, folha de pessoal. Beleza? Então, a fórmula que eu tenho que fazer é essa aqui. Eu pego tudo que ela gastou com folha de pagamento dos últimos 12 meses e vou dividir pela receita bruta total dos últimos 12 meses. Se esse valor der superior a 28%, significa dizer, ou 0,28, né? Significa dizer que ela gasta muito com folha de pessoal. Então, ela vai ficar no anexo 3, o que é extremamente vantajoso. Agora, se ela gastar pouco, um valor inferior a 28%, né, a 0,28, eu vou jogá-la no anexo 5. Por que eu jogo ela no anexo 5? Para que ela pague mais tributos. A gente vai ver daqui a pouco, a diferença de tributação é substancial. Tem muitas empresas que estão no anexo 5 que elas nem precisariam estar ali, porque está pagando mais tributo. Então, muitas empresas de prestação de serviço que se encaixariam na alíquota no anexo 5, acabam optando para ir para o lucro presumido, que vai pagar menos tributo. Ainda tem algumas vantagens, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então vamos prosseguir. Daqui a pouco eu faço o cálculo do fator R para vocês verem. Ele é bem fácil, ele é bem fácil. A gente só precisa entender o que esse cara significa, o que esse fator R significa, qual que é o impacto, qual que é a importância dele para a gente, tá certo? Só um detalhe, pessoal. Eu tenho, depois eu vou passar para vocês, eu vou colocar no portal, uma relação, é tudo legislação, tudo está na lei, tá, pessoal? Algumas empresas, elas obrigatoriamente ficarão no anexo 3, independente do fator R, e algumas empresas ficarão no anexo 5, independente do fator R, tá certo? Então, determinadas empresas, independente do fator R, ficarão no anexo 3. Quais são essas empresas? As principais: agência de turismo, manutenção em geral, creche, pré-escola, estabelecimento de ensino fundamental, escritório de serviços contábeis, independente do seu faturamento, sempre vai ficar no anexo 3, produções cinematográficas, arquitetura, odontologia, psicologia e corretagem de seguros. Um médico, por exemplo, ou ele fica numa clínica de medicina, uma clínica de ortopedia ou outras desse tipo, ele pode figurar entre o anexo 3 ou o anexo 5, vai depender do fator R, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, esses serviços aqui, independente do fator R, não depende do fator R, vão ficar sempre no anexo 3, tá certo? Alguns serviços também, eu não vou cobrar isso de vocês, pessoal, que isso é uma informação que tem na internet, vocês não precisam decorar isso, tá bom? Isso a gente adquire com o tempo. Mas vocês não precisam decorar isso aqui. Eu só preciso que vocês saibam que algumas atribuições, algumas empresas de prestação de serviço não utilizam o fator R, tá certo? Então, vamos prosseguir. Olha, vamos fazer uma análise, antes da gente fazer o exemplo, vamos fazer só uma análise do anexo 3 para o anexo 5. Olha, no anexo 3 começa com 6% e vai até 33%. O anexo 5 começa com 15%. Então, a empresa com menor arrecadação, com menor faturamento, já começa com 15%, mais do que o dobro do que o anexo 3. Então, isso faz com que você pense, né? Vale a pena eu ficar no anexo 3, no anexo 5, ou vale a pena eu ir para o lucro presumido? Eu vou fazer isso na doida? Não, eu vou fazer cálculos, vou pegar a minha receita, a projeção da receita para os próximos 12 meses, vou fazer o cálculo, vou fazer a minha DRE, vou verificar se vale a pena, porque provavelmente um contador vai cobrar mais caro se você for optante pelo lucro presumido do que você for optante pelo lucro simples nacional, porque é mais trabalhoso, porque são mais guias para você emitir. De cara, você já tem a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento. De cara, você já tem isso. Lembrando que no anexo 3 e 5 do Simples Nacional, o CPP, a contribuição previdenciária patronal, já está incluso no Simples Nacional, tá certo? O único que não está incluso, que você tem que pagar por fora, é o anexo 4, aquelas atividades que nós vimos uns minutos atrás, tá certo? Então, você tem que verificar direitinho para ver se vale a pena ou não. Qual que é o melhor regime de tributação? Simples Nacional,
lucro presumido, lucro real, é fazer cálculo, tá certo? Então, aqui eu também tenho o CPP, como vocês podem ver, e só que as alíquotas são diferentes. As faixas, elas são as mesmas. A diferença está apenas na alíquota, tá certo? Que a alíquota ela é substancialmente maior. Vamos trabalhar com um exemplo para vocês verem como que funciona? Suponhamos que uma empresa de representação comercial fature 80 mil mensal e que este mantenha-se por 12 meses. Logo, a mesma terá um faturamento anual de 960 mil, quarta faixa. E aí, ela vai se enquadrar no anexo 3 ou no anexo 5? Aí você responde, não sei, vamos fazer o cálculo do fator R. O que eu preciso saber para o fator R? A sua folha de pagamento. Então, lembrando que se for inferior a 28%, essa empresa vai para o anexo 5. Se a empresa pagar mais do que 28% referente à sua receita bruta total dos últimos 12 meses, vai ficar no anexo 3. Sucesso, excelente para essa empresa. Por quê? Porque ela vai ter uma alíquota de tributação muito menor do que ela for para o anexo 5. Tá certo? Então, vamos calcular o fator R? É bem tranquilo. Qual que é o cálculo do fator R? Folha de pagamento dos últimos 12 meses. Mais uma vez, o que é folha de pagamento? Gente, é tudo aquilo que você gasta para pagar um funcionário. FGTS, os salários, ticket de alimentação, ticket de alimentação, vale transporte, vale refeição. Se você pagar algum tipo de auxílio de saúde, algum auxílio não sei o que lá das contas, tudo isso entra com folha de pagamento, tá certo? Então, você pega tudo que você gastou com a folha de pagamento, no nosso caso específico, 96 mil. Então, nos últimos 12 meses, a empresa gastou 96 mil reais com funcionário. É uma empresa relativamente pequena. É uma empresa que tem, que está pagando de folha de pagamento aproximadamente, vamos ver, 96 mil dividido por 13, né? Está pagando em torno de R$ 7.400 por mês de folha de pagamento. Se a gente levar em consideração que o salário mínimo está girando em torno de R$ 1.100, com FGTS e todos os encargos, você vai gastar uns R$ 1.500 aproximadamente. Então, é uma empresa que tem uns 4 funcionários apenas, né? Então, ela gasta muito pouco. Ela tem poucos funcionários para arrecadar 960 mil dividido por 12. É uma empresa que gasta muito pouco para arrecadar aproximadamente 80 mil reais por mês, tá certo? Então, a gente já pode falar, Thiago. As empresas que gastam com MEI, né? Que contrata serviço, entra nesse cálculo não, né? Não entra. Só tem um detalhe. Tem muita empresa que ela contrata MEI para burlar a legislação, tá certo? Contrata MEI apenas para burlar a legislação. Aí ela vai ser enquadrada aqui sim, mas isso só vai acontecer se tiver uma fiscalização trabalhista. Via de regra não entra não, porque quando você contrata um microempreendedor individual para prestar um serviço para sua empresa, aquilo não é gasto com o pessoal. Você está contratando um serviço para sua empresa, tá bom? Uhum. Então não entra não. É só aquilo que ela declara como folha de pagamento. Então, vamos lá. 96 mil dividido por 960 mil vai dar 0,10. Vamos lá, 960, 1, 2, 3, dividido por 96, deu 10%, 0,10. Então, significa dizer que essa empresa gasta apenas 10%, né? Se a gente for comparar a sua receita bruta com a folha de pagamento, é apenas 10% da sua receita bruta ela gastou com folha de pagamento. Então, significa dizer que ela não depende tanto assim de mão de obra, digamos assim, né? Então, o que o Estado vai lá e faz? É bonitão. Então, você arrecada muito, você vende muito e não tem muito gasto com funcionário, eu vou meter você no anexo 5, eu vou ferrar você. Então, vamos fazer um comparativo, se essa empresa fosse no anexo 5 ou se ela fosse para o anexo 3. Vamos lá. Eu vou só anotar aqui, 960 mil foi o faturamento dela nos últimos 12 meses. Então,
Ela está na quarta faixa, correto? 960 mil. Não, na verdade, ela está... Vamos lá. %16% de alíquota, isso no anexo 3, tá bom? 16% de alíquota e o valor a deduzir de 35.640. No anexo 5, vai ser 20,5 e olha a parcela a deduzir, substancialmente menor, R$ 17.100. Vamos fazer o cálculo das duas? Eu vou apagar aqui, tá, gente? Vamos lá. Se ela fosse no anexo 3, parece que vai dar para escrever alguma coisa aqui. Vamos lá. Vai ser RPT 12, 960 mil, vezes 0,16, menos 35.640. Isso tudo dividido por 960 mil. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui e vocês vão me acompanhando, por favor. 960 vezes 0,16 é igual a 153.600. Menos 35.640 deu 117.960. Eu divido pelo RBT12, divido por 960 mil, eu vou ter uma alíquota efetiva de 12,29%. Estou arredondando, tá, gente? Claro que a gente não arredonda quando a gente está falando de tributos, mas estou arredondando só para a gente utilizar duas casas decimais depois da vírgula. Então, eu vou ter uma alíquota de 12,29% se for no anexo 3. Agora, se for no anexo 5, como é o caso, já que a gente descobriu isso de acordo com o cálculo do fator R, como que ficaria? 960 mil vezes 960 mil, 0,2050 menos 17.100 dividido por 960. No anexo 5 vai ser uma alíquota de 18,72%. Então, olha a diferença de alíquotas, né? Olha a diferença, o tanto de imposto a mais que essa pessoa está pagando. Então, às vezes vale até a pena pensar o que é mais interessante, pagar mais imposto ou você contratar uma outra pessoa? Ou você aumentar o salário do seu funcionário? Porque a diferença é substancial, né? Então, 96 mil vezes 12,29%, aqui eu vou pagar R$ 11.798,40 de Simples Nacional. No anexo 5, vezes 18,72%, eu vou pagar R$ 17.971,20. Então, eu estou pagando R$ 6.000 a mais de tributo todos os meses. Todos os meses eu vou pagar R$ 6.000 a mais de tributo. Então, vale a pena ficar no Simples Nacional, mesmo no anexo 5? É algo que você deve pensar. Na semana que vem, quando a gente trabalhar, pode falar. Então, mas aí também, no caso, também aumenta o desconto patronal? Em cima do anexo 5, no caso. Desconto não, né? Verdade. Aumenta a alíquota de 20% também, né? Se aumentar Exatamente. o salário do outro lado. Se eu aumentar o salário do outro lado, eu posso fazer com que o fator R ele aumente. Se o fator R aumentar,
de forma que ele fique a 0,28, por exemplo, ele volta para a alíquota para o anexo número 3. Então, pode ser que vale a pena. Então, é você fazer cálculos. Nesse caso específico, ficou muito longe, né? Então, a empresa tinha que gastar muito com funcionário. Ela tinha que gastar 3 vezes mais do que ela gasta hoje. Mas se fosse um valor um pouco menor, às vezes valeria a pena. Então, se a empresa tivesse uns 3 funcionários a mais, ela poderia pensar, será que não vale a pena eu aumentar um pouquinho o salário desses caras para eu ficar no anexo 3? Porque se eu ficar no anexo 5, eu vou gastar R$6.000 a mais de tributo todos os meses. Então, se eu aumentar o salário do cara, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai me dar menos trabalho, coisas do tipo. Deu para entender? E fica bem melhor para a empresa nesse caso, né? Pois é, você vai gastar esse dinheiro. Ou você vai gastar ele com tributo, ou você vai colocar ele no bolso do seu funcionário. É um dos dois, então. Pois é, você tem que pensar muito bem. Então, o fator R, ele vai ser decisivo para saber se você vai para o anexo 3 ou para o anexo 5. Tá bom? Você pode explicar o fator R de novo, só para... Explico sim. É mais ou menos assim. Imagine a seguinte situação. Imagine que a minha empresa, igual essa empresa aqui, de representação comercial, eu contrato vendedores, esses vendedores vão vender produtos de outras pessoas. Então, eu só estou contratando a representação comercial. Então, a pegada é a seguinte. O fisco, a Secretaria de Fazenda do DF, o Ibanez vai olhar para mim e vai olhar assim, Igor, você está ganhando muito dinheiro, mas esse muito dinheiro que você está ganhando é porque você tem muito funcionário? Se for por conta disso, se a minha empresa depender muito de mão de obra, significa dizer que o meu fator R vai ser elevado. Porque para arrecadar muito, eu tenho que ter muita mão de obra. Então, por conta disso, o que a gente tem que pensar é que a gente está trabalhando com prestação de serviço. Então, prestação de serviço é um pouco mais complicado da gente precificar. Porque, por exemplo, se eu presto um serviço de consultoria, eu falo assim para você, Thiago, eu vou cobrar de você R$50.000 por mês para te prestar um serviço de consultoria. Esses R$50.000 pode ir inteiro para o meu bolso. Eu estou vendendo só a minha capacidade intelectual. Agora, se eu tiver uma estrutura com 7 funcionários, pagando muito bem para essas pessoas, significa dizer que para eu te cobrar esses R$50.000 por mês, eu tenho muita mão de obra disponível para isso. Tá dando para entender? Então, é como se o governo olhasse para você e pensasse assim, você ganha muito, mas qual que é o seu custo do negócio? Você gasta muito porque prestação de serviço, basicamente, é gasto com mão de obra, né? Então, o governo olha para você e fala assim, você gasta muito, você tem muito custo para prestar esse serviço? Se você tiver muito custo para prestar esse serviço, eu cobro menos tributo de você, eu te coloco no anexo 3. Agora, se você tiver um custo muito pequeno para faturar muito, aí eu vou colocar o seu fator R vai ser baixo, porque significa dizer que você não gasta muito com mão de obra em relação àquilo que você fatura, então eu te cobro mais tributo, eu te coloco no anexo 5. Deu para entender o conceito? Não, deu sim. A fórmula ela é bem tranquila. É aquilo que você gastou com folha de pagamento dos últimos 12 meses dividido pela sua receita. O objetivo do fator R é fazer o quê? É identificar o quanto que você gasta com mão de obra para ter o faturamento que você tem. Nesse caso específico que a gente viu aqui, é de 10%. Sim. 10% é um valor muito baixo. Então, se você fosse fazer o cálculo assim, quanto que eu gasto para prestar esse serviço? Muito pouco, porque eu tenho um gasto muito baixo com mão de obra. Porque prestação de serviço, via de regra, é muito mais capacidade intelectual, às vezes braçal, do que equipamentos. Você não precisa comprar muita matéria-prima, você não precisa comprar muita coisa para prestar aquele serviço. Então, é mais capacidade intelectual. Vai para lá, vai. Então, é mais capacidade intelectual. Então, o objetivo do governo ao instituir esse fator R é mais ou menos olhar para isso. Qual que é o seu custo para você ter a arrecadação que você tem? Para você faturar o tanto que você fatura. Seu custo é alto com o pessoal? Se for, então beleza, eu tributo menos. Agora, se você
se o seu custo for baixo e você faturar muito, significa dizer que a sua margem de lucro vai ser muito alta. Então, por conta disso, eu vou lá e taco mais imposto em você. Tudo bem? Deu para entender? Não, deu sim. Então, dito isso, esses são os principais desvantagens de você ser optante do Simples Nacional. Semana passada a gente viu as principais vantagens e hoje a gente finaliza vendo as principais desvantagens. Lembrando, pessoal, que o Simples Nacional é matéria para você aprofundar muito mais. A gente está falando de contabilidade tributária, então a gente tem que passar por toda a questão tributária, todo o arcabouço tributário brasileiro, para depois falar sobre os regimes de tributação, tá certo? Então é impossível a gente gastar mais do que 2 aulas para falar de Simples Nacional, tá bom? Então, se fosse em sala de aula, aula remota, não dá para a gente gastar muito tempo com Simples Nacional. Se vocês forem analisar, só regime de tributação, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, é matéria de um curso de pós-graduação, lato sensu, é uma especialização, tá bom? Mas vamos lá, quais são as principais desvantagens do Simples Nacional? Primeiro, não possui crédito tributário nas compras de mercadoria. Isso é essencial. A gente viu o que é o crédito tributário. Quando uma empresa ela compra material para revender, e esse material, ela paga ICMS, paga PIS, paga COFINS, ela pode ser beneficiada de crédito tributário. Empresas do Simples Nacional, vamos supor, eu comprei essa caneta por R$10 e nessa caneta eu paguei 18% de ICMS. Sou Simples Nacional. Quando eu revender essa mercadoria, eu vou lá, eu revendi essa caneta. Eu vou lá, vou fazer o cálculo da minha alíquota efetiva e essa caneta vai cobrar tudo de novo. O ICMS está aqui dentro. Então, ICMS, eu vou pagar ICMS integralmente de novo. Não existe crédito tributário para empresas optantes do Simples Nacional, tá bom? Uma outra grande desvantagem agora de cunho comercial. Empresas grandes geralmente não gostam de fazer negócios com empresas optantes do Simples Nacional. Por quê? Pensa comigo, olha só. Suponhamos que você tem uma empresa grande e você é lucro real. Empresa optante pelo lucro real. Empresas grandes são optantes pelo lucro real, né? Por conta do seu faturamento mensal. Então, suponhamos que quando você compra mercadorias, você vai ganhar 18% de crédito tributário de ICMS. Se for uma empresa não optante do lucro presumido. Então, olha só, a empresa A, suponhamos, o hipermercados extras, por exemplo, hipermercado extra, sem chance nenhuma de ser lucro presumido, é lucro real. Quando ela seleciona um fornecedor de mercadorias, ela jamais vai optar por uma empresa que seja lucro Simples Nacional. Porque olha a diferença. Agora, eu vou andar um pouco para vocês lá em cima. Você vai fazer alguma pergunta, Thiago? Não, não é bom não. Tá. Vou mandar com vocês lá em cima de novo. Olha só isso. Analisem isso aqui para mim, por favor. Essa coluna apenas. Essa coluna refere-se ao percentual do Simples Nacional que vai para o ICMS. Então, quando você calcula a sua alíquota efetiva, igual nós calculamos aqui, ó, cadê? A alíquota efetiva desse cidadão aqui, ó, foi de 4,33%, correto? 4,33%. Então, no momento em que esse cidadão está emitindo nota, apenas 34% desses 4% que a gente viu vai para o ICMS. Então, isso dá, em média, deixa eu voltar lá embaixo de novo. Isso dá, em média, de 1,25% até 3,95% de ICMS. Então, pensa comigo, se o Extra ele fosse fazer uma aquisição de mercadorias dessa caneta, o Extra tem condição de comprar essa caneta de mim, Igor, Simples Nacional, ou de uma outra empresa lucro real que paga tributos normalmente, sem ser Simples Nacional. Se o Extra comprar essa caneta de mim, ele vai gerar um crédito tributário entre
1,25% e 3,95%. Vai depender do meu tamanho. Quando no momento que eu for emitir a nota fiscal, esse vai ser o valor de ICMS que eu vou lançar. Agora, se o Extra comprar de uma outra empresa, quanto que ele vai gerar de crédito tributário? 18%. Você acha que o Extra vai querer fazer negócio com quem? Comigo, Simples Nacional, ou com a outra empresa de lucro real? É claro que ele vai optar por essa outra empresa. E eu dei o exemplo do ICMS. A gente ainda tem o PIS e a COFINS, que podem ser recuperáveis. E assim como a gente viu lá em cima, eu vou voltar de novo na tabela número 1, da tabela do anexo 1. Olha o valor, pessoal, que vai para a COFINS. Olha o valor que vai para a COFINS. Olha o valor que vai para o PIS. Então, o lucro real é de 9,25%. Aqui, somando os dois, vai dar menos de 1%. Então, se o Extra for comprar de mim, ele vai tomar um tombo gigantesco em recuperação de crédito. Porque eu vou pagar ICMS pequenininho. Olha isso aqui. Eu vou pagar a tributação de 4% apenas. Isso vai dar 1,25% de ICMS e aproximadamente 0,7% de PIS e COFINS. Então, isso vai fazer com que o Extra tome um tombo gigantesco comprando de uma empresa do Simples Nacional, ao invés de comprar de uma empresa de lucro real e lucro presumido. E o lucro real ainda tem aquela característica que a gente viu, né? Que a alíquota é bem menor do que o lucro presumido, desculpa. A alíquota do PIS e COFINS ela é bem menor do que a alíquota do lucro real. Então, isso faz com que você tenha, inclusive, reflexos nas suas operações com mercadorias. Quando você coloca sua mercadoria para dentro do estoque e depois vai fazer a gestão dos custos e a gestão tributária, isso tem um impacto significativo na vida de todas as empresas. Isso não faz diferença para mim, Igor, consumidor final. Se eu for comprar de uma empresa do Extra ou se eu vou comprar do armazinho do João das couves aqui da esquina. Para mim não faz diferença nenhuma. Quem me prestar um serviço melhor, eu vou para lá. Agora, pro Extra, que está comprando, para uma pessoa jurídica que está comprando, possivelmente não, né? Com certeza ela não vai comprar de empresas que têm lucro presumido, talvez. Simples Nacional, jamais. Porque a diferença de tributação é gigantesca. A diferença que você vai arrecadar, né, que você vai gerar de crédito tributário é gigantesca. Deu para entender, então, pessoal? Uhum. Então, professor, para quem quer trabalhar com serviços assim de vendas, seja do qual for, sempre é melhor entrar direto com lucro real? Já abrir a empresa nesse sistema? Depende. A gente vai ver isso semana que vem. A gente vai ter que calcular todos os tributos. Quais são os tributos que a sua empresa vai ter? ISS, você vai pagar, você vai comprar mercadoria, então você vai comprar e revender mercadoria, então você vai pagar ICMS, você vai pagar, talvez você ainda compre de uma indústria direta, você ainda vai pagar o IPI, então você vai ter que tudo fazer conta. Se você gasta muito, se o seu gasto é muito alto com folha de pagamento, cara, 20% de folha de pagamento é um valor exorbitantemente alto. Então, isso pode fazer com que você fique no Simples Nacional. Então, tudo é pensado. Se existe a possibilidade de você não ter um lucro tão alto assim no começo, só de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro líquido, é aproximadamente 25%. É 15% com um fator de correção que pode chegar até 10%. Então, você bota mais 25% em cima do seu lucro lá no finalzinho, depois da DRE, depois que você calcula suas despesas, você ainda vai ter que calcular mais isso. Sabe? É tudo colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, tudo no papel. Um contador, em empresas de lucro real e lucro presumido, um contador cobra mais caro, porque é mais trabalhoso. Toda a escrituração contábil também do Simples Nacional é mais fácil. A escrituração contábil referente a lucro real e lucro presumido tem algumas especificidades também. Então, isso faz com que o seu custo aumente. Então, é tudo fazendo conta. Não dá para você afirmar é melhor você ir para o Simples Nacional ou é melhor você ir para o lucro presumido ou para o lucro real. Tudo depende.
Então, tem fatores que são muito importantes. De cara, eu já falo assim para você, uma empresa comercial não tem folha de pagamento, faz as contas para ver se vale a pena você fazer uma gestãozinha lá de crédito tributário, quanto que você tem de crédito tributário, quanto que você vai ter que recolher, quanto você tem que recuperar. Porque se você não tem folha de pagamento é um negócio impressionante. Isso quebra qualquer empresa, né? Porque você vai ter que pagar uma série de tributos em virtude da folha de pagamento. Simples Nacional te facilita muito, né? Agora, você é uma empresa optante do anexo 4, por exemplo. Pense direitinho, porque o Simples Nacional, a contribuição previdenciária patronal já está de fora do Simples. Então, pense direitinho para ver se não vale a pena você ser optante do lucro presumido ou do lucro real. Então, é tudo nas questões de alíquota. Então, vai variar a especificidade do seu trabalho. Você vai ter que olhar o ISS que você vai ter que pagar. Você presta serviço só para Brasília ou você presta serviço para Brasília e para Goiás? Então, qual que é a alíquota do ISS que você vai cobrar, que você vai ter que pagar aqui? Qual que é a alíquota do ISS que você paga em Goiás? Então, é tudo na ponta do lápis. Não dá para você afirmar que a melhor opção é o Simples Nacional ou o lucro presumido do lucro real. O que a gente pode afirmar com absoluta certeza, lucro Simples Nacional é mais simples, é mais fácil. Isso com absoluta certeza você pode afirmar. É bem tranquilo você trabalhar com lucro com Simples Nacional. Tanto é que tem contador por aí que cobra R$200 por mês para uma empresa pequena do Simples Nacional. Paga R$200, cobra R$200 por mês. Porque é muito tranquilo, é muito fácil, praticamente não tem trabalho nenhum. Tá bom? As obrigações acessórias do Simples Nacional são super tranquilas. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Tá. Então, com isso, a gente finaliza, né, o Simples Nacional. Semana que vem, nós vamos conversar sobre lucro presumido e lucro real. Pedir desculpa para vocês, porque eu não consegui terminar de fazer a atividade de vocês, eu só comecei. Eu vou postar essa atividade amanhã de manhã, tá bom? Aí vocês têm até segunda-feira da semana que vem para vocês me entregarem, tá certo? Então, eu vou postar a atividade de vocês, a lista de exercício referente à aula de hoje, da aula da semana passada, e semana que vem a gente finaliza o conteúdo com lucro presumido e lucro real. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Tá certo. Então, gente, agradecer vocês pela presença. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar mensagem. Esse tipo de assunto, eu não sei vocês, mas para mim, me causa bastante interesse e curiosidade. Então, viu alguma coisa durante a semana, quer perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, me manda mensagem que a gente vai conversando, tá certo? Então é isso. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tomem as precauções devidas. Sei que tem muita gente que não pode ficar em casa, né? O trabalho não permite home office, mas tomem as precauções devidas. A situação infelizmente, está piorando cada vez mais, então cuidem de vocês, cuidem da família de vocês. É isso aí. Beleza, gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Abraço, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.